Boa noite, hoje é realmente boa noite com Janaína Pascoal aqui. Poucas vezes na história, nem mesmo nas finais da Copa do Mundo, disputadas por nossa seleção, os brasileiros se mobilizaram tanto num domingo quanto na votação do processo do impeachment. Os principais canais de TV transmitiram o evento voto a voto durante horas. E milhões de pessoas não arredaram o pé diante da tela antes da proclamação do resultado. Bom, esta festa cívica só foi possível porque lá atrás, do ano passado, 3 juristas se debruçaram tecnicamente sobre a tese do impeachment e encontraram os devidos fundamentos que podem culminar com a queda da presidente Dilma e o começo de uma nova era em nossa República. E esta noite, em 2 pontos aqui da Band News, eu tenho a honra de conversar com um dos artífices desse processo que mobilizou o país. É a professora Janaína Pascoal. Boa noite, Janaína Pascoal. Boa noite. Você está aqui, deixa eu pegar em você. Muito obrigada pelo convite. Você está tão requisitado, se não me engano, ainda tem umas 47 televisões aí atrás de você. Eu estou tentando dar todos os esclarecimentos, né, possíveis, os que estão ao meu alcance, para que a imprensa, para que a população esteja tranquila de que nada fora da Constituição Federal está acontecendo, né? Então, na medida das minhas possibilidades, eu estou tentando atender a todos os pedidos de entrevista, de esclarecimento, mesmo da população, que as pessoas mandam e-mail, né? As pessoas mandam e-mail perguntando, querendo entender, muitas para agradecer, algumas para discordar. E eu procuro, na medida também das minhas possibilidades... Tem xingamento, isso não? Não, xingamento não. Mas assim, alguns não estou entendendo por que a senhora não pediu impeachment do governador A ou do governador B. E aí eu tenho tentado explicar para as pessoas que eu não sou a pedidora de impeachment geral da União, né? Mas assim, eu procuro responder, porque eu acho que a pessoa tem que se sentir importante, né, nesse processo. Tem. E acho que esse domingo, independentemente do resultado do processo, independentemente do que vai acontecer no Senado, este domingo me parece que foi assim histórico pelo show de civismo que o brasileiro deu, né? Não é uma discussão fácil. As pessoas que estão defendendo a presidente são pessoas que têm uma paixão muito grande por um partido, né? Uma coisa muito apaixonada. Os que estão sustentando o nosso pedido, acredito que tenham uma visão um pouco mais racional do que está acontecendo no país, mas também são aguerridos, vamos dizer assim. Eu comecei o domingo rezando, literalmente rezando, porque eu estava muito tensa, não com o resultado, mas com a possibilidade de conflitos nas ruas, no próprio Congresso, e foi uma coisa pacífica, né? Então, eu acho que nós demos um exemplo para o mundo nesse domingo. Você pediu alguma coisa a Iemanjá? Janaína é uma homenagem a Iemanjá. É uma homenagem a Iemanjá. Eu peço sempre para Deus, para os espíritos intermediários, para que as pessoas tenham tranquilidade. Então, assim, eu não faço nenhum tipo de pedido com relação ao resultado. Eu acho que a gente não pode incomodar com as coisas terrenas, né? Mas eu solicito, assim, a serenidade para enfrentar esse momento difícil e que aconteça o que se entender que é o que precisa acontecer, mas com serenidade, com paz, com as pessoas em segurança, entendeu? Janaína, como é que você assistiu a essa explosão de civilidade brasileira, essa explosão de civismo? Onde é que você estava? Eu fiquei metade do domingo ali na Avenida Paulista, assistindo no telão.
Aí, quando deu, acho que umas 9 da noite, eu fui para casa da minha mãe e assisti mais um pedaço. E aí, quando estava perto de terminar, eu voltei para minha casa e terminei em casa assistindo, né? Porque foi o domingo inteiro, né? Então, mais ou menos 11 e pouco da noite foi quando o deputado Bruno Araújo de Pernambuco. E foi muito interessante porque o que acontece? Demorou um pouco para os partidos. Não foi de cara que os partidos abraçaram o pedido de impeachment, né? Partidos, eu digo como siglas, né? Porque os partidos... Mas o deputado Bruno Araújo, desde o primeiro momento, apoiou. Curiosamente, o dia que eu fui levar o pedido, no dia 1º de setembro, junto com a filha do doutor Hélio Bicudo, Maria Lúcia Bicudo, o deputado Bruno Araújo nos encontrou ali na verdade foi o seguinte, nós chegamos com o pedido, distribuímos no protocolo com o doutor Silvio, que é um funcionário, um assessor. E aí nós dissemos para o doutor Silvio, será que o deputado, o presidente da Câmara, não nos receberia? Ele falou, difícil, porque ele tem a agenda já fechada. Então nós ficamos no meio daquele salão verde, esperando o presidente da Câmara passar. Porque nós queríamos fazer uma entrega simbólica, né? A entrega oficial já tinha sido feita, mas nós queríamos fazer uma entrega simbólica. E ele não passava. Você pensou em tudo, hein? Aí eu fiquei lá, eu e Maria Lúcia, esperando ele passar, ele não passava, e eu ia na sala ali, na assessoria, mas ele vem. E aí, numa dessas idas, eu dei de cara com o deputado Bruno Araújo, né, que é um deputado muito jovem do PSDB, e eu falei, olha, deputado, a gente fez um... Ele falou, mas quem está assinando? Eu falei, olha, eu e doutor Hélio Bicudo. Doutor Hélio Bicudo está assinando? Eu falei, tá, inclusive essa é filha dele. Não, vocês vão ter que ser recebidos pelo presidente, espera aqui. Mas aquilo não andava e eu tinha voo para retornar para São Paulo. Só sei que teve uma hora que ele deu um grito, ele falou, chegou Barbosa Lima Sobrinho. Né? Porque como o outro impeachment foi pedido por Barbosa Lima Sobrinho, ele eu acho que fez uma alusão ao Hélio Bicudo como o Barbosa Lima deste momento histórico. Então, quando o voto definitivo foi dele, eu fiquei muito emocionada, porque eu sei o tanto que ele, dentro do próprio partido, batalhou, entende? Porque dentro dos partidos houve pessoas que se solidarizaram. Mas como é que você se juntou aqui a Miguel Reale Júnior? Como é que ele chegou a cair com você e o Hélio Bicudo também? Então, o professor, na verdade, o doutor Hélio Bicudo eu não conhecia antes de tudo isso. Né? Eu fui apresentada ao doutor Hélio Bicudo por um rapaz que se formou no Lago São Francisco, que foi meu calouro, e que eu reencontrei, depois de muito tempo, num almoço de comemoração do 11 de agosto. Deixa eu dizer que a doutora Janaína Pascoal, professora na Faculdade de Direito desde 2003. Isso. 2003, né? Os seus alunos não são tietes de você? Não, meus alunos são tranquilos, eu também sou bem tranquila, assim, não tem tietagem, não. O que está acontecendo nesses últimos dias é que eles vêm me mandar recado das mães. Olha, professora, queria dizer para a senhora que minha mãe mandou um beijo. Tem sido uma coisa curiosa, entendeu? Mesmo aqueles, porque a faculdade, ela tem muito petista na faculdade, né? Então, alguns não tão favoráveis. Eles vêm, olha, professora, eu não sei ainda o que eu penso a respeito, mas a minha mãe mandou um beijo, né? A minha noiva, a minha avó. Então, isso está sendo até interessante na faculdade, um movimento interessante. Então, esse colega me apresentou para o doutor Hélio. Já com o professor Miguel, eu conheço há muitos anos, porque ele foi meu orientador no doutoramento, né? Então, existe uma relação mais antiga com o professor Miguel do que o doutor Hélio eu conheci agora. Mas o doutor Miguel foi quem começou a colocar os pés? Não, no primeiro momento não. Não, ele entrou num segundo momento, quando nós tínhamos distribuído, e aí se firmou lá um movimento pró-impeachment na Câmara, né? Neste momento, o professor Miguel entra por meio de um aditamento, no nosso primeiro pedido do dia 1º de setembro. No entanto, o governo começou a questionar se podia ter aditamento, se não podia ter aditamento, e surgiram alguns fatos novos. Então, nós fizemos um novo pedido, aí sim com o professor Miguel já como denunciante, e redistribuímos em outubro. Você não tinha ainda sido apresentada ao Brasil. Você foi apresentada ao Brasil depois, né? Eu
Eu acho, eu não sei dizer qual foi o momento que teve assim essa... Mas que você não esperava? Você não esperava? Não, de jeito nenhum, entendeu? Agora, eu tenho a convicção jurídica do que foi feito, né? Então, eu imaginei que haveria mais, assim, mais espaço para o doutor Hélio, para o professor Miguel, né? Que são pessoas já consagradas, vamos dizer assim, Sim, são, né, juristas inquestionáveis. Mas, por alguma razão, acabou havendo esse foco, né, em cima de mim. E eu acho o seguinte, ou eu estou convicto ou eu não estou. E eu estou, entendeu? Então, quem me chama, eu estou atendendo, dando os esclarecimentos na medida das minhas possibilidades, porque eu acho que é importante o país passar por esse processo consciente. Eu acho que mais importante do que a gente chegar no resultado favorável é que o país esteja consciente. Então, eu fico muito feliz que, às vezes, uma senhora me para na rua e fala, olha, eu assisti, viu? Eu fiquei até 1h30 da manhã vendo o Supremo julgar, viu, doutora Janaína? E eu queria que a senhora mandasse um recado para o ministro do Supremo. Eu falei, que a senhora quer que eu mande... Porque as pessoas acham que eu conheço todo mundo, né? Não é real, mas que recado a senhora quer que eu mande? Que a senhora diga para ele falar mais fácil, porque eu quero entender o que eles estão falando. E eu acho isso ótimo, né? Eu acho que isso é um exercício de cidadania. Então, como eu não conheço os ministros para poder dar o recado, eu aproveito essas oportunidades, entendeu? Que eles falem de maneira acessível, porque mais importante do que qualquer outra coisa é que a população compreenda o que está ocorrendo neste momento histórico. Por isso que né? muitas pessoas se dedicaram às mães, às noivas, aos pais, dedicaram o seu voto. Sim, todo mundo. Olha, o que teve de jornalista que me ligou indignado com aquela sessão, dizendo que foi uma vergonha. Eu falei, não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Eu acho assim, eles são representantes do povo. A Câmara é uma fotografia do nosso povo. Entendeu? Quando ele vai lá e fala o nome da cidade, ele está dando uma satisfação para a cidade que o elegeu, ele está dando uma satisfação para aquelas pessoas. O voto, no caso do impeachment, não precisa ser motivado, eles poderiam chegar lá e dizer sim ou não. Se eles quiseram trazer uma razão para aquele voto, é um direito que eles têm. Então, eu não consigo ver nada como um demérito. O impeachment do Collor foi exatamente igual. Demorou menos. Mas as pessoas também falaram por A, por B, pela minha cidade, né? Voto sim, voto não. Então, assim, o problema é o seguinte, doutor. Como eles não têm argumentos... Não sou doutor, é o Miguel Reale. Então, pronto. Como eles não têm argumento técnico para combater a denúncia, eles precisam se apegar nessas questões, né? Então, que aquilo foi uma vergonha, porque eles não têm um argumento técnico para responder. Então, eles inventam que é golpe, né? Que é uma vergonha. Infelizmente, a verdade na minha visão, a verdade é essa. Mas não acha, Janaína Pascoal, que a tese das pedaladas foi a mais apropriada para realmente levar o impeachment até o final? A questão das pedaladas, eu acho que o crime das pedaladas ele é um crime muito palpável, porque tem toda a documentação do TCU. Então, por exemplo, o procurador Júlio Marcelo, que é um promotor de justiça junto ao TCU, ele fez um levantamento muito extenso desses empréstimos proibidos feitos junto aos bancos públicos, que foram empréstimos não contabilizados. Eu gostei desses empréstimos proibidos. Porque o Tesouro não pode usar o banco público para pagar as suas contas, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi promulgada em 2000, ela veio justamente para coibir isso. E o governo desrespeitou flagrantemente essa lei, né? Que é uma lei que fala claramente que a lesão aos seus valores pode justificar o impeachment. Então, este crime ele tem uma visibilidade, ele tem uma materialidade muito própria, né? Porque eles fizeram laudos com técnicos, teve perícia, sabe? Então, nós não estamos brincando, né? Ninguém inventou nada. Foi toda a documentação produzida dentro do TCU que deu respaldo para essa denúncia. Sim. Então, assim, tem as pedaladas, tem os decretos e tem o comportamento omissivo da presidente perante o que aconteceu na Petrobras. Desses 3 pontos,
o que é mais palpável em termos de perícia, né, de materialidade que a gente fala no crime, são as pedaladas. Não tem como negar que esses empréstimos foram feitos, não tem como negar que eles não foram contabilizados. Tanto é assim que o governo anunciava um superávit e foi começando a quebrar e virou um rombo, um déficit bilionário. Porque estava tudo maquiado. Quem criou a expressão pedaladas fiscais? Olha, eu não sei, isso aí já era da doutrina da área financeira. Quem foi o primeiro a utilizar essa terminologia, eu não sei. Eu sei que quando a gente apresentou a denúncia, essa terminologia já era utilizada por doutrinadores da área financeira, já estava nos jornais, e é interessante porque quando o ministro Levi estava lá junto com o governo, ele deu várias entrevistas dizendo assim, nós precisamos despedalar. O que mostra que ele tinha consciência de que aquilo não poderia continuar ocorrendo e que ele se esforçou para reverter aquele quadro e que essas pedaladas invadiram 2015, ou seja, o segundo mandato. Agora, quem criou essa terminologia, eu não sei. Agora, você não acha, Janaína, você não acha meio irônico, de repente, a Dilma que preferiu o ciclismo exatamente quando estava no auge as pedaladas? É curioso, né? Às vezes dá para fazer um trocadilho, é curioso. Mas eu também, viu, nesse aspecto eu também pedalo, então... Você também faz isso? Bicicleta todo dia, mas a ergométrica. Você não sai, não faz exposição. Olha, sobre a tese, está vendo aqui, que se a tese não fosse aceita pela Câmara, diz aqui, que outras razões para o impeachment você poderia elencar para continuar o processo? Ela trata de pedaladas, ela trata dos decretos, porque o que acontece? Já sabendo que ela não iria conseguir cumprir as metas, né, em termos de poupança pública, né, de superávit, de resultado primário, a presidente baixou vários decretos abrindo crédito não autorizado para diversas áreas do governo, na casa dos bilhões. Para poder fazer isso, ela precisaria da autorização do Congresso. Mas se ela pedisse autorização do Congresso, o Congresso provavelmente iria barrar, porque o dinheiro que tinha em caixa não seria suficiente para aquilo. Então, ela baixou isso tudo sem autorização do Congresso. Este movimento em si, mesmo que não houvesse pedaladas, já constituiria um crime de responsabilidade. Então, tem as pedaladas, tem os decretos e tem o comportamento omissivo da presidente diante do que aconteceu na Petrobras. Eu lembro bem que quando começou a explodir Petrobras, até me chamaram para participar de um programa, uma discussão técnica, e aí a pessoa perguntou... mas, Janaína, você acha que a presidente deveria fazer o quê? Muito antes de tudo isso. Eu falei, eu acho que seria de bom tom a presidente afastar a diretoria da Petrobras para poder fazer uma investigação mais aprofundada. Ela não fez nada disso. Quando ela era chamada a se manifestar, o que ela dizia? Imagina, isso é uma intriga da oposição, a Petrobras está maravilhosa, não teve nada de ilícito ali. Quando perguntada sobre Passadina, ela dizia, não, isso foi um problema de uma cláusula. Sabe, é muita coincidência, né? Entendeu? É demais. Então, assim, um chefe de Estado, ele tem o dever de zelar pela coisa pública. Um assessor teu está envolvido, um presidente disso, um diretor daquilo, o que você tem que fazer? Afastar, não é pré-julgar, mas afastar para permitir as apurações, porque com isso você preserva a coisa pública. No entanto, o comportamento da presidente sempre foi o inverso. Sabe, Janaína, que eu estou ouvindo de você, quando você prestou concurso para professora da Faculdade de Direito, você adquiriu uma didática. Eu adoro dar aula, é minha vida, assim. E é uma didática que você fala aqui nesse papo comigo aqui na Band News, é uma didática fantástica. Quer dizer, você não tem como, nem você quer escapar das coisas. Mas sabe o que é interessante? Porque antes de eu prestar o concurso, eu assessorei outros professores. E às vezes acontecia assim, o professor dava uma aula... Saía e eu continuava. Aí os meninos falavam, Janaína, a gente adora quando você vem, porque você traduz tudo que o professor falou. Eu acho que a gente tem que tomar... nós temos que prestigiar a comunicação.
Às vezes, a pessoa que utiliza termos muito difíceis, ela acha que está sendo, vamos dizer assim, sofisticada, mas o que acontece é que ela acaba sendo inacessível. E eu acho que o mais importante é que nós consigamos transmitir a mensagem. As pessoas têm que se apropriar da realidade política do Brasil. Parar de acreditar que alguém vai aparecer para salvar a pátria, né? Nós temos que compreender o que está acontecendo, qual é o papel de cada uma das instituições, participar ativamente da cidadania. Eu acredito mesmo nisso. Mas olha aqui, Janaína, se você encontrasse a Dilma, de repente, pela uma entrevista recente que eu li de você disse que você a abraçaria, que ela é uma vítima de tudo isso também. Não, eu não acho que ela é vítima. Eu acho que ela está muito consciente. Acho que ela estava consciente do que ela fez, acho de verdade. Não acho que ela seja vítima. Agora, eu, como sou uma defensora, me sinto uma defensora nata, o papel da acusação não é um papel que me deixe confortável, sabe? Não é um papel, eu não sinto gosto por acusar. Então, eu entrei nessa história muito mais me sentindo defensora do Brasil do que acusadora da presidente, entendeu? E eu sei que a pessoa que está sendo acusada, ela sofre. E penso que quando a gente olha o papel, a presidente Dilma no meio do que é o PT, eu não sinto por parte do próprio PT, assim, não sinto uma relação muito amistosa, sabe? Eu não acho que ela é muito acolhida ali naquele ambiente, mas eu não acho que ela seja vítima, não. Acho que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. É uma sensação, é um sentimento de solidariedade humana, sabe? Não é uma solidariedade feminina. Não, é humana. Eu teria se fosse com um homem também. O papel de réu, né, de acusado, ele é um papel sofrido, né? E eu trabalho com isso, entendeu? Janaína, sua vida mudou depois disso? Em termos de agitação, eu sempre fui muito agitada, né? Sempre tive muitas atividades, mas, assim, realmente, e a questão dessa exposição muito grande, né? Isso nunca tinha acontecido. Isso constrange você? Não, assim, o que mais é complicado é que eu tenho que ficar o tempo inteiro explicando para as pessoas que eu não estou interessada em nada para mim. E o brasileiro, ele está tão acostumado, né, que sempre tem um interesse por trás, que as pessoas agridem às vezes, né? Às vezes, quando um jornalista vem te entrevistar, em vez de ele perguntar sobre o processo, ele quer saber o que tem por trás, né? Qual é a sua relação com A, com B, com C, o que você está ganhando, né? E a verdade é que eu não conheço essas pessoas, eu conheci o Cunha quando eu fui entregar o pedido, eu nunca vi Michel Temer de perto na minha vida, nunca. Eu não tenho um relacionamento com o PSDB, com o PMDB, com o DEM, não tenho. Não, você tem um bom gosto, né? Então, e as pessoas querem entender, né, o que você está ganhando. Então, eu não estou ganhando nada, eu paguei a minha passagem para ir para Brasília. Porque eu acho que a gente perdeu um pouco da crença que é possível um exercício de cidadania. Sabe? Então, o mais difícil disso é que eu tenho que ficar me explicando por estar fazendo uma coisa que eu acho que é correta. Sabe? Essa parte é difícil, porque as pessoas me perguntam as mesmas coisas 1000 vezes e eu me sinto assim sendo acusada, né, por estar fazendo algo que eu acho que é o correto. Ainda e no Senado? Não Como é que vamos ficar? Vamos ter que aguardar. Né? Vamos ter que aguardar. Eu sou uma advogada muito cautelosa. Eu jamais olho para um cliente e falo, acho que vai ser assim, vai dar isso lá. Então, temos que aguardar. Né? Estamos preparados, eles vão fazer uma deliberação para saber se recebem ou não a denúncia. Em recebendo a denúncia, vai haver uma instrução processual com oitiva de testemunhas, né, já na denúncia nós requeremos a expedição de vários ofícios para o TCU, para o Banco Central, para a 13ª Vara Federal de Curitiba, para o TRF4, que é o correspondente à 13ª Vara de Curitiba, para o Supremo. Vamos esperar que esses ofícios sejam expedidos para pedir mais documento ainda, para corroborar tudo que a gente já descreveu e provou na denúncia.
Nós arrolamos o procurador Júlio Marcelo, que é o do TCU, que é um jovem que fez um trabalho brilhante. Arrolamos também os auditores fiscais que fizeram as perícias e que serão ouvidos. Então, nós estamos preparados para trabalhar nesse processo. Agora, o resultado, só os senadores poderão dizer. Janaína Pascoal, estou recebendo ordens aqui pelo meu ponto. Muito obrigado, senhor. Então, pelo meu ponto, que o Brasil mudou. Que espécie de Brasil você quer agora? Eu quero um Brasil que privilegie o mérito, entendeu? Que as pessoas tenham o gosto de trabalhar e de estudar. Porque o que eu vinha sentindo era um desânimo muito grande em bons profissionais, dentro de vários órgãos. A ideia era a seguinte: não importa mais se eu trabalho muito, se eu estudo muito, o que interessa é quem são meus amigos e se eu tenho dinheiro para pagar as coisas. Então, assim, um país muito baseado na corrupção, na mala, por isso que eu falo que eu não quero a República da Mala, e muito baseado no tráfico de influência, que também é crime, né? Então, assim, quem é você? Quem você conhece? Quem são seus amigos? Isso não é uma república. Numa república, você tem que fazer com que a criança perceba que vale a pena ela ser correta, ela ser honesta, ela estudar, ela não colar, entendeu? E a gente estava numa inversão de valores que quando eu falava essas coisas em sala de aula, eles olhavam para mim como se eu fosse um ET. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Não é possível. É isso que eu quero, entendeu? Bom ter Janaína Pascoal aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra. Muito obrigado. Valeu, valeu muito. Nós vamos exibir isso sexta-feira. Vamos repetir sábado e vamos repetir domingo. Que bom, que bom. Você vale, Janaína. Muito obrigado, hein? Ai, que lindo. Obrigada. Uma honra. Obrigada mesmo. Tá aí. Janaína Pascoal, ela foi apresentada ao Brasil. O Brasil disse muito prazer. Eu diria muito honrado em ter uma Janaína Pascoal com a gente. Boa noite. Muito obrigado.